Bom dia, Toninho. Bom dia, Marli. Bom dia. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando o nome e a idade. Meu nome é Marli dos Santos Tamioso e tenho 59 anos. Eu sou o diácono Toninho, Antônio João Tamioso, tenho 63 anos. Certo, eu queria que vocês começassem falando quando que vocês dois começaram na igreja? Desde criança, já eram católicos? Como aconteceu? Bom, eu desde pequena sempre fui para a igreja, né? Não que minha família fosse muito católica, mas sim que me obrigavam a ir na igreja, porque eu morava atrás da igreja Santa Rita. Então eu ia todos os domingos à missa, que meu pai me acordava para ir à missa. E eu perdi um irmão muito cedo, e minha mãe, então, ela ficou meio afastada da igreja, mas meu pai não deixou a gente se afastar. Ele não ia, mas fazia com que a gente fosse. Aí com os 18 anos eu dei uma paradinha. Aí meus 18 anos, na época de faculdade, dei uma paradinha estudando antropologia, fiquei meio decepcionada com a igreja. Aí voltei novamente, porque daí eu reconheci que realmente era a minha verdadeira religião, e voltei novamente com muita fé, com muito amor. Daí conheci o Toninho, que ele já veio de uma família bem religiosa. Eu vim para São Manuel estudar para padre, com os missionários da Consolata. Fiz o colegial em São Manuel, e aí depois eu vim para Sorocaba, onde eu comecei a faculdade. Só que foi em 69. 70, nós éramos em fim de 69, éramos em torno de 40, 45 seminaristas. Aí era uma liberdade depois do Concílio Vaticano II. Aí de repente disseram, ninguém mais vai trabalhar, ninguém vai estudar. 2 anos de clausura. Sabe quantos voltou? De 40 e poucos? Meia dúzia. Meia dúzia. E dessa meia dúzia, acho que ficou 3 padres. Um deles é o padre Isaac, que está na Santa Rita, que depois passou para os diocesanos. Mas a minha família era muito católica. Nós morávamos a um quarteirão da igreja. A missa era os domingos, lembra aquele tempo? Não podia tomar café para comungar. O jejum era 12, quase 24 horas, né? Então a missa era bem cedo e o domingo começava depois da missa. Aí então o pai saía com os filhos, jogar bola, caçar, pescar, brincar, mas era realmente o domingo, o dia do Senhor, onde a família se reunia, o que é diferente hoje. Então desde pequeno minha mãe muito católica, meu pai também. Então foi essa base que me deram, né? A mãe tão católica que botou todos os filhos no seminário e só deu os 3 no seminário, só deu um diácono. Certo. Depois que você se mudou para Sorocaba, você já era daqui, vocês se conheceram, quando é que começou a vida de vocês na paróquia de Santo Antônio? 74 nós mudamos aqui para a Avenida São Paulo, número 1727, se não me engano, 22, era o número da casa, para baixo da Árvore Grande, naquele elevado. Frequentávamos a igreja, ainda estava em construção, e aí fizemos em 83 o encontro de casais. Acho que nós começamos a trabalhar com o Frei em torno do ano 80. Não, nós fizemos o encontro em 83. Aí participamos da pastoral dos noivos lá na paróquia Santa Rita, né? Pegamos palestra, começamos a trabalhar lá na pastoral, porque era mais cômodo para mim, além de morar aqui na Avenida São Paulo, mas lá era mais cômodo porque minha mãe morava praticamente na mesma rua da igreja. Então eu deixava as crianças pequenas com ela e ia fazer pastoral. Ia nos encontros de noivos, encontros de casais, tudo era mais fácil. E o Frei Aquiles, e a gente ia na missa todos os domingos aqui na Santo Antônio, na missa das 7 da manhã. Você estava no último banco, com as 2 meninas pequenas, e o Frei Aquiles mandava um recado para a gente. Olha, eu avisa aquele casal, falava para o senhor Antônio dos Santos, avisa aquele casal que uma vez na sua casa, eu preciso falar com eles.
depois da missa, mas ele dava a bênção, a gente já estava na rua, né? A gente fugia, já estava na rua. E ele sempre falando. Aí um dia ele cansou, ele falou assim, avisa aquele casal que eu vou jantar na casa dele, eu só tomo Guaraná da Antártica. E eu quero uma canja. 7h30 eu vou estar lá. Aí eu não acreditei muito, mas enfim, 7h30, ele tocou a campainha, sofrem Aquiles, e eu vim jantar com vocês. Aí nós jantamos, ele muito gentil que ele era, né? Elogiou a comida, agradeceu e nos colocou no sofá e daí ele deu algumas instruções que quais foram. Você lembra? Não lembro. A partir de hoje, ele disse, Antônio, você vai tomar conta do batismo, porque a Dona Maria já está cansada. Maria dos Santos. Dona Maria dos Santos já está cansada. E ela tomava conta sozinha do batismo. Aí ele colocou ele para tomar conta do batismo. E você da catequese. Você vai para a catequese, estou precisando de gente na catequese. E aí eu falei para ele, mas não tem mais, está decidido. Vai ser assim. Então foi daí que nós começamos a participar praticamente da paróquia Santo Antônio. Inclusive naquele ano nos convidaram, inclusive, da equipe de 5 do ECC. E como nós não tínhamos, na paróquia ainda não tinha a pastoral do batismo, nem a pastoral dos noivos, os noivos eles se reuniam, eram assim, de encontro de noivos, eles chamavam um grupo do ECC para ir lá para fazer o almoço e tinha equipe de palestrantes, que era a elite, que tinha uma mesa especial para eles sentarem, no altar eles tinham um lugar especial para sentar, na missa no final do encontro, né? Aí, então, daí convidaram a gente, o seu Carlos Aro era o coordenador, convidaram a gente para ir do ECC, nós fomos. Daí o seu Carlos Aro nos chamou para ir conhecer a casa nova dele, que ele tinha mudado. Aí fomos lá tomar um café com ele e tal, sentamos no sofá, ele pegou a pasta de noivo e falou, a partir de hoje vocês são coordenadores dos noivos da Santo Antônio. Daí eu falei para ele, mas nós falamos muita coisa sobre o ECC, estamos no batismo, na catequese. Ele falou assim, quem tem muito tem tempo para fazer. Quem não tem nada não quer continuar não fazendo nada. É verdade mesmo. Aí ele nos deu a pasta, aí eu falei para ele assim, mas seu Carlos, tudo bem, o senhor está dando para a gente a pasta do noivos, nós aceitamos, mas tem uma condição, todo mundo que faz parte, tanto palestrante como equipe, nós vamos montar uma equipe de pastoral e todo mundo tem que participar da reunião. Daquela equipe que ele tinha, ninguém veio. Ninguém. E foi através dos pós-encontros do ECC que nós montamos as 2 pastorais, o batismo e noivos. Então foi daí, a partir daí, que a gente começou a estruturar palestrantes e tudo mais. E hoje, essa maravilha que a gente tem na nossa paróquia aí, de batismo e noivos. É como sempre, todo mundo reluta para entrar. E nós a mesma coisa, fugindo, porque sabia que entrou, não tem mais como sair. Então, no caso, o senhor entrou como coordenador desses pastorais? Coordenador não, porque não tinha ninguém. Tinha para trabalhar para fazer. E daí para diácono, qual foi o passo? Diácono foi no ano 2000. Isso aí foi em 82, 83, 84, por aí. Trabalhou uma época? Aí nós fomos trabalhando nas pastorais, que a gente ficamos um tempo na pastoral, formou uma equipe, gente para coordenar, nós fomos para outra. Nós participamos até do dízimo. É porque o senhor também foi coordenador da Santa Teresa também, né? Sim, coordenamos. Isso foi um interventor, ele foi coordenador. Deu briga com, como é que é o nome dele? Dorival. E aí Ele era no tempo do Frei Cid, eles se desentenderam por causa daquela caixa única que tinha na época, e aí pôs nós lá para coordenar. Nós ficamos acho que 2 anos, né? Aí acertou, sempre ficamos um tempo lá. Acertou, tempo do Xavier. Acertou, aí nós saímos fora e eles continuaram, né? Coordenamos o CPP. CPP, acho que nós fomos 6 anos coordenador. Adolescentes também, grupo de adolescentes. E aqui tinha quase 200 adolescentes na comunidade toda. Santo Antônio, Teresa,
Santa Mônica, Santa Bárbara e Nossa Senhora de Lourdes também tinha. Nós sempre menos Nossa Senhora de Lourdes. Nós tínhamos quase 200. Hoje essa garotada está com 26, 27 anos, casando. Estão casando. Além de ser coordenadores em pastorais aqui na paróquia, vocês já trabalharam em comunidades também? Aqui da paróquia de Santo Antônio? Comunidade só a Santa Teresa, que nós coordenamos, né? Certo. Outras atividades não. Só a nível paroquial. É. E como diácono na época do Frei Baladim, aí ele falou pra gente cuidar, eu e o Kojak dividimos, cada um ficou com 2 comunidades. Aí a gente acompanhava a comunidade de perto. Todas as reuniões a gente estava junto, e acompanhando e ajudando. Se tivesse que fazer isso aí tudo de novo, vocês voltariam? Tudo. Ah, é maravilhoso, né? Trabalhar para Deus é... gratificante. Além disso, agora a gente tem a pastoral familiar, né? Da arquidiocese, que a gente está como na equipe de formadores de agentes da pastoral, né? Então a gente tem mais essa função, que a gente vai para todas as paróquias de Sorocaba. Trabalhamos também no nível arquidiocesano, no ECC. Nós éramos um casal pós-encontro em nível arquidiocesano. Também ia em todas as paróquias de Sorocaba, Boituva, né? Boituva, Cerquilho, Porto Feliz. Para todos esses lugarzinhos aí a gente ia. E agora a gente continua com esse serviço. Não tem, às vezes a gente não é tão solicitado na paróquia para dar uma palestra, para dar uma coisa, mas tem outros lugares que nos chamam. Ontem mesmo nós fomos na Santa Rita por um grupinho de casais que eles estão preparando a pastoral familiar e nós fomos lá para conduzir o grupinho, né? Então, aonde nos chamam, a gente está. Sabe que Deus é o melhor patrão. Ah, é. Você não faz nada de graça para Ele. Ele te paga tudo e muito bem pago. Bem pago. Então isso é que vale. Bom, essa vida sua de diácono desde 2000 na paróquia de Santo Antônio trouxe o que para a sua vida de lição? O que você poderia dividir um pouco com a gente? Olha, como aqui na Santo Antônio era diferente, eu e o Kojak éramos ministros extraordinários do batismo. A gente batizava, mesmo hoje é só diácono. E aí, quando foram renovar, acho que nós fomos uns 3, 4 ou 5 anos, não lembro. Quando foi renovar, o novinho foi renovar, o bispo falou não, quer ordene diácono. E então nós fomos ordenados diáconos. O que muda? Muda o trabalho nas comunidades, né? Você é conselheiro, vai benzer casa, visita doente que pede, acompanha. Então esse é o grande trabalho, quer dizer, estar à disposição do povo. Às vezes nem sempre a gente faz tudo o que dá, porque não dá tempo. Então o senhor caminhou junto com o Kojak, foi nomeado diácono? Exatamente, nós éramos ministros do batismo. Depois disso, como diácono, eu fiz esse curso médio de teologia, que são 3 dias, 3 noites por semana. Eu e ela fizemos. Foi a primeira turma que era só para os diáconos. Aí foi pouca gente, acho que tinha 17, 18 diáconos. Aí abriram para as esposas. Foi a Marli e foi mais a esposa do diácono Claudinei, lá de Salto. E aí abriu para todo mundo. Aí tinha uma turma de 30 e poucos, né? Terminou com 25, se eu não me engano. Mas então o grande crescimento do diaconato é você trabalhar vendo a comunidade crescer, acompanhando, celebrando. É gratificante, né? Você vê a igreja cheia, né? Se fazendo. A gente reconhece a comunidade, a força de uma comunidade, quando você mais precisa dela. Então você sente a força da comunidade. E aí eu lembro quando nós perdemos a nossa filha, em 1997. Nós éramos coordenador do CPP. E aqui na nossa paróquia era o Frei Xavier, que era o padre, né?
Então ele nos acompanhou em todo o processo no hospital, ele esteve ali presente conosco. Né? E a força da comunidade se sente que quando nós estávamos ali velando o corpo da minha filha, toda a comunidade ali presente, orando e pedindo por nós. Né? Imagine, ali foi um momento assim, culminante. Eu acho que foi um momento de uma fé muito grande, porque eu me imaginava que se eu caísse naquele momento, na minha fé, eu ia derrubar muita gente que estava atrás de mim. Desse um contra-testemunho. Daria um contra-testemunho daquilo que eu prego, da vida eterna, ao lado de Deus. É uma alegria estar do lado de Deus. Então eu nunca, jamais poderia fazer isso. E eu me lembro que cada padre que chegava, eu dizia para ele: padre, como é difícil ser cristão nessa hora. E ele dizia: vai firme, fica firme. Né? E nós sentimos então aquela força. Eu tive uma amiga, uma grande amiga naquele momento, que a todo instante ela segurava na minha mão e fazia carinho. Por nenhum momento ela me deixou sozinha, sentada, sem estar do meu lado, fazendo carinho na minha mão. E eu sentia a mão de Deus me segurando. Né? Então aí você vê a gente que vive em comunidade, quando você necessita dessa comunidade, você sente esse apoio, essa força que vem dos outros nossos irmãos que também têm muita fé. Para encerrar nossa reportagem, eu queria que cada um de vocês falasse para a gente o que a igreja significa na vida de vocês e um recado para a comunidade de Santa Teresa, que vai ver a entrevista no site, e para a paróquia em geral. A igreja significa para mim uma grande família, certo? Para mim é uma família de fé, que reza, participam da mesma mesa, temos os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades, às vezes nos entramos em atritos, mas caminhamos para um único Deus. Então a igreja para mim é uma família de irmãos que vivem no mesmo pensamento. O que eu diria para Santa Teresa? Olha, eu diria para Santa Teresa que é uma comunidade que eu tenho muito carinho, tenho um carinho muito especial por Santa Teresa, sou devota de Santa Teresa. Em todas as minhas palestras, onde a gente sai por aí falando, eu procuro colocar uma palavrinha de Santa Teresa. Ela faz parte de todo esse processo nosso. Eu aprendi muito na comunidade de Santa Teresa quando coordenamos. Levei muitos, assim, balançada, mas valeu a pena. Tudo que a gente passou valeu a pena. Então, para Santa Teresa, para vocês que estão trabalhando na comunidade, o povo que está trabalhando na comunidade, vão firme, acreditem em gente novas, acreditem que tudo pode acontecer melhor. Você dá um pouquinho de você e Deus dá tudo dele para você. Então, façam com amor tudo aquilo que colocarem nas mãos de vocês para fazer. E para a nossa grande paróquia, a nossa paróquia mãe, né, é aquela que nos acolhe, que está sempre pronta para nos ajudar, acolhe todas as comunidades e ela sempre está pronta para nos ajudar, sempre disposta a dar a mão naquilo que você precisa, uma dúvida, alguma curiosidade que você tem. Eu, principalmente, sou uma que eu não guardo se o Frei faz uma homilia que eu fique em dúvida de alguma coisa, eu chamo ele: Frei, se disse tal coisa, se não homilia. Isso me embaranou. O que isso quis dizer? A senhora tira limpo. Tiro, gosto de conversar. Porque eu, como catequista, não posso ensinar errado. Se ele prega uma coisa na igreja, eu vou pregar outra depois na minha catequese, não pode acontecer. Então, eu acho que ali é o lugar de a gente aprender, de a gente se aprofundar para poder evangelizar mais. A igreja, como muitos santos dizem, é mãe e mestra. Sem ela, você não é nada.
E você, se não aprender na igreja, onde é que você vai aprender? Os ensinamentos vindo do Papa, principalmente. Cada padre que vem aqui, cada frei, é uma cabeça diferente. São homilias diferentes, muito ricas. Uns melhores, outros menos bons. Mas todos eles ensinam alguma coisa. E principalmente o Frei Gilberto é muito profundo, muito conhecedor. As homilias dele são maravilhosas. Então a gente aprende muito com ele. Então a comunidade de Santo Antônio sempre foi uma comunidade de vanguarda. Antigamente, a diocese vinha ver a paróquia de Santo Antônio o que ela fazia para fazer. Em todas as pastorais. Nós aqui sempre estivemos à frente. Depois deu uma caída, né? Mas mesmo assim, nós ainda procuramos conduzir tudo e fazer tudo de acordo com a diocese e avançamos um pouco mais. Somos para muitas paróquias modelo de muitas pastorais. Então a paróquia de Santo Antônio é uma paróquia privilegiada, onde o povo participa, canta. É bonito ver quando você chega e vê aquele povo todo cantando, maravilhoso. Tem comunidade que você vai e só quem puxa o canto que canta e o restante não. Então é essa maravilha. A paróquia de Santo Antônio é maravilhosa. E a igreja, sem ela, não existe. E diaconato é serviço. É o que eu digo, a gente não faz tudo o que deve fazer, mas faz o que pode. A Santa Teresa é uma comunidade forte, que eu vi crescer desde a pedra fundamental. Uma comunidade, inclusive, a igreja foi feita grande porque tinha espaço sobrando. Mas hoje se torna quase pequena. Tem domingos que ela enche a igreja de maior frequência e de maior fidelidade do povo. Frequenta realmente. Quer dizer, ela é bem administrada, né? Então, e agora a Capela do Santíssimo é a primeira que fez, as outras disse que também vão fazer. Ficou bonito, um estilo diferente. Quer dizer, ela não para. Não para, vai criando, vai fazendo. Isso é muito lindo. Ela teve uma grande perda esse ano, Fazolin, que era um excelente. Esse dava a vida pela Santa Teresa. Adorava. Desde que ele veio para cá e começou, sempre esteve e fez crescer a maneira dele. Era duro de lidar com ele porque ele era perfeccionista. Queria tudo certo, tudo bem. Como diz São João Maria Vianney, para Deus o melhor. Então que Santa Teresa continua dando para Deus o melhor. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pela entrevista. Obrigado.